Boa noite! Muito bom. Primeiro programa da segunda temporada. Vamos usar esses jargões que os americanos gostam. Segunda temporada, tal. Vamos também incrementar aqui. Segunda temporada do Sinopsis Entrevista. Olha só, cenário novo. Depois vocês façam um comentário se o cenário novo minimalista agradou. Né? Óbvio que aparece... Peraí, deixa eu entender aqui qual é que é a mão. Não sei, está para lá. Achei. Esquerda. Está aqui o livro... né, da Miriam e do Douglas, que será assunto do nosso programa de hoje. Então, a você que está chegando aí, muito obrigado pela sua presença, um bom 2021, né, 2020 passado, né, começamos esse ano, inclusive, coincidentemente, hoje, os estados começando com as vacinas de Covid, então vamos botar... né? Positividade nas nossas vidas, que é o que a gente precisa, né? Parar de falar um pouco dessa politicagem e tal, e vamos falar de coisa boa, né? Vamos falar de futuro, né? De projetos, de propostas. Todo mundo tem que começar a pensar positivo. E por isso, o nosso primeiro Sinopsis Entrevista de hoje aborda esse tema, tá bom? Então, você que está nos assistindo aí pelo YouTube e pelo Facebook, tá? Não esquece de dar um Ctrl+C, Ctrl+V no seu browserzinho aí, joga no seu WhatsApp, no WhatsApp para todo mundo acompanhar o nosso programa. Você que está nos assistindo gravado, também depois copia e cola e manda para todo mundo ver que esse programa é imperdível. Aliás, por falar em YouTube, já estamos com quase 7 mil inscritos. Douglas e Miriam, vocês conhecem aquele rapaz, a Miriam já sabe o meu comentário, aquele rapaz do Felipe Neto, que tem, acho que 40 milhões aí de seguidores. A nossa meta, meus amigos, não é derrubá-lo, não é passá-lo para não criar nenhum problema. Pode sofrer algum problema de uma tristeza, tal, a gente não quer isso. Mas precisamos do seu like, da sua inscrição no nosso canal, para que no YouTube, não só os canais de brincadeira, os canais de joguinhos tenham relevância, né? Está na hora do YouTube também dar relevância para canais sérios, canais que abordam temas como saúde mental e qualidade de vida, né, que são os nossos propósitos por aqui. Se inscreva também no Telegram da Sinopsis, no qual você vai receber, antes dos nossos programas, o aviso de que estamos entrando no ar. Semana que vem, já vou deixar o recado aqui, dia 26/1, 20 horas, também aqui no YouTube e Face, habilidades sociais com crianças, no contexto da pandemia ainda, porque ainda estamos, né, teremos ainda aí mais meio aninho pela frente, com certeza, ou até um pouquinho mais, usando máscara, né, aquela coisa de distanciamento social. Então, vamos aproveitar a Andressa Belé e vamos abordar esse tema no dia 26. Chega de conversa furada, quem tinha que entrar já entrou. Aliás, quem entrou no nosso chat, já dê boa noite, diga de onde você está falando e mande a sua pergunta, porque no final do nosso programa de hoje, uma pergunta será selecionada pelos nossos entrevistados, numa roleta violentíssima de internet aqui, que a gente faz um sorteio muito irado, e alguém vai ganhar este livro que está aqui no fundo da minha tela, tá bom? Miriam Rodrigues, boa noite, psicóloga, especialista em psicologia clínica e medicina comportamental pela Unifesp, idealizadora da Educação Emocional Positiva, programa psicoeducacional de competências socioemocionais e habilidades para o bem-estar, presente em todos os estados brasileiros e em alguns países, como Espanha, Argentina, Estados Unidos, Portugal e Japão. Queria ver a Miriam dando uma aula em japonês. Essa eu quero... também. Eu quero ver a legenda. Ainda depois que ela acabar, a gente vai pegar isso daí. Autora e coautora de mais de 20 livros, não dá para ficar listando aqui, que é um monte mesmo, então a gente já botou mais de 20, né? Nas temáticas de psicologia positiva, educação emocional e terapia cognitiva. Supervisora clínica, psicóloga com 20 anos de experiência em atendimento de crianças, adolescentes, adultos, grupo e casais. Boa noite, Miriam. Dá sua boa noite para o nosso pessoal. Boa noite, pessoal. É um prazer estar aqui mais uma vez no Sinopsis Entrevista. Já vou pedir música no Fantástico, porque é a terceira vez, então eu posso pedir música. É um prazer e realmente nós precisamos
estar no YouTube trazendo temas relevantes para a nossa saúde mental, né, trazermos mais emoções positivas para o nosso dia a dia, já que a gente anda tão desgastado. Então, é um prazer estar aqui ao lado de dois queridos, tanto o Ricardo, né, o que publica meus livros, acredita nas minhas ideias, e no meu parceiro, Douglas Pereira, que acreditou. Vamos fazer um livro? Vamos organizar? Vamos organizar. E saiu essa super obra. Então é um prazer estar aqui mais uma vez. Coisa boa. Terceira, e vai ter muitas outras, com certeza, ao longo desse ano aí. Vamos aqui, então, agora apresentar o Douglas Silveira Pereira, autor do livro também com a Miriam, psicólogo, doutorando em Educação, Linguagem e Psicologia pela Universidade de São Paulo, USP, com período sanduíche na Universidade de Milão. Ele me conversando antes aqui do programa começar, e disse que estava em Milão quando tudo começou o ano passado, né? Então dá para fazer até outro livro depois, se a gente quiser, falar sobre Covid lá, quando o bicho começou a pegar. Mestre em Psicologia da Educação pela Universidade de São Paulo, USP, membro do Grupo de Trabalho Avaliação Psicológica em Psicologia Positiva e Criatividade da ANPEP, Associação Nacional de Pesquisa e Pós-Graduação em Psicologia. Possui MBA de Gestão de Pessoas pela Fundação Getúlio Vargas, FGV, pós-graduação em Psicologia Positiva pela Universidade Cândido Mendes, a UCAM, e especialização em Terapia Cognitivo-Comportamental pelo Centro de Psicologia Aplicada e Formação, CEPAF, Rio de Janeiro. Boa noite, Douglas. Bem-vindo ao Sinopsis Entrevista. Boa noite, Ricardo. Boa noite, Miriam. Boa noite a todos que estão nos assistindo. É um prazer estar participando desse momento. Não é a minha terceira vez como é a da Miriam, mas está sendo muito prazeroso poder divulgar essa obra que era tão esperada para a gente e por tantos coautores também. Acho que eu concordo tanto com o Ricardo como a Miriam que em tempos de caos, de pandemia, de colapso social, a gente abordar a saúde mental tem sido cada vez mais algo importante. Tão importante que virou tema de prova do Enem. Então, assim, saúde mental não é apenas uma bandeira ou mais uma moda, é uma necessidade social. E é um prazer estar abordando a psicologia positiva aqui nessa noite com vocês. Muito bom, bem-vindo. A primeira de várias também. Tenho certeza que outros projetos faremos juntos ainda, ao longo de 2021, 2022, e vamos embora, né? Olha, já tem aqui uma galera no nosso chat, tá? Então, vou só dar uma passadinha aqui, ó. Boa noite, Murilo Peluso, de Ubá, Minas Gerais. Tereza Graça Costa, Jaú, São Paulo. Grande Jaú! Meu Deus do céu, fui muito a Jaú, porque eu de calçados. Durante 16 anos estava sempre lá, né? Conheço a história. Adoro o Jaú. Adoro o Jaú. Quem for a Jaú não pode jamais deixar de ir no Polaco, comer frango com polenta e frango a passarinho e leitão a pururuca. É imperdível. Vamos lá. Eliana Botti, de São Paulo. Francis Lene Magda da Silva, também, de Ribeirão Pires, São Paulo. Quem mais? Sandro Silva, Porto Velho, Rondônia, que legal, boa noite. Viviane Arcanjo, não disse de onde, mas boa noite. Deixa eu ver quem mais está dando aqui. André, Cíntia de Manaus, Manaus, que está numa situação apertada aí, estamos todos torcendo por vocês, tá? Mônica de Mogi Guaçu, Eunice, não falou aonde, Gisela de Brasília, BSB, Valéria, São Paulo, Tawane Silva, da onde? Coronel Visita. Isso, Paraná, Fabiane, Porto Alegre. Daqui a pouquinho eu continuo, porque tem muita gente aqui já no nosso chat. Já estamos com quase 50 pessoas aqui ao vivo, né? Lembrando, né, que esse programa vai ficar gravado, tá, no nosso canal no YouTube e no Facebook e também no site da Sinopse. Aliás, hoje, quem está no Instagram também está nos vendo, hein? Olá, pessoal do Instagram. Primeiro Sinopse Entrevista ao vivo, graças a um moderníssimo programa de computador do nosso pessoal do backup ali, que botou 2 celulares para frente do outro, então estamos ao vivo no Instagram também. Miriam e Douglas, eu sempre faço essa pergunta, vou ser rapidinho, porque eu acho que é interessante, a gente tem muito estudante, tem muita gente, às vezes, leiga,
E eu sempre faço aquela pergunta, já fiz 2 vezes para a Miriam, vou fazer a terceira, porque quem está vendo o programa hoje não a ouviu, né? O que levou o jovem Douglas e a jovem Miriam a enveredarem pelos caminhos da mente humana? O que trouxe vocês para a psicologia? Miriam, primeiro você, vamos lá. Eu sempre quis, eu queria ser enfermeira, aí não deu muito certo, falei assim, não é para mim. Então, qual a outra profissão que eu vejo que pode cuidar das pessoas? Psicologia. Aí, prestei vestibular, me encantei com o curso, e é isso mesmo que eu queria, só que pela psicologia positiva, durante toda a faculdade, eu tinha uma inquietação de querer saber sobre aspectos saudáveis dos seres humanos, querer conhecer as pessoas normais, né? Porque a gente vê muita psicopatologia dentro da faculdade, então foi uma inquietação que me acompanhou durante toda a graduação, que eu só fui amenizar quando eu conheci em 2007, na Unifesp, a psicologia positiva. Quando eu assisti a aula sobre psicologia positiva, quando a gente teve na pós-graduação, eu falava assim, meu Deus, é isso que eu sempre busquei, é isso que eu sempre quis, antes mesmo de ser psicóloga, é isso que eu queria, era isso que eu queria entender. Então, o que me fez foi querer... eu achava que era isso, eu tinha sido professora, eu achava que era só isso que eu sabia fazer, cuidar dos outros, aí eu tentei enfermagem, eu falei, não é para isso, então vou para psicologia. O ensino fundamental perdeu uma grande professora, uma grande pedagoga, com certeza, mas a psicologia ganhou uma excelente profissional, que bom que você está com a gente. Douglas, conta para nós, Douglas, a sua história. Essa é uma pergunta que eu confesso que eu gosto de contar essa informação, porque, na verdade, a psicologia não foi a minha primeira escolha. Na verdade, o meu grande interesse na minha pós-ensino médio era ser professor de matemática. Eu sempre adorei matemática e desafios de matemática, eu era bom aluno de matemática, por algumas razões específicas. Às vezes eu ensinava meus colegas para poder resolver assuntos de matemática, os exercícios... ajudar no período de provas, etc. Por uma razão, quando os problemas de matemática vinham, eu tinha pelo menos 2 perspectivas. É que os cálculos não eram tão difíceis, a gente só precisava ter um pouco mais de paciência e olhar para eles com um pouco mais de calma e carinho. E segundo, é que se por uma alternativa não está funcionando, respira um pouco, que você consegue encontrar uma forma de calcular e chegar ao resultado. O ponto é que não necessariamente eu fui tão encorajado a começar a fazer faculdade de matemática. A família na época achou que ser professor no Brasil não seria uma boa ideia, não seria uma trilha tão confortável assim. E aí eu comecei, por vir de uma família de advogados, eu comecei a cursar o curso de Direito. Eu comecei o curso de Direito, no meu primeiro período eu achei tão legal estudar a história do direito, uma série de informações, e eu percebi, isso aqui é muito legal. Mas quando eu olhava para o meu irmão, eu percebia, isso aqui é muito legal para outra pessoa que não é para mim, porque eu não tenho essa paixão toda. Foi quando eu saí da faculdade de Direito para começar o curso de Psicologia. E quando eu comecei o curso de Psicologia, eu entendi que algumas informações eram muito interessantes para mim, uma forma de pensar o comportamento do ser humano, de pensar as emoções, de pensar a forma como as pessoas tomam decisões. Isso começou a me encantar. E eu comecei a me dedicar na psicologia, me formei, passei a atuar, e um tempo depois, quando eu esbarrei na psicologia positiva, depois de ter feito uma especialização em teoria cognitivo-comportamental, porque eu aprendi uma série de ferramentas, mas quando eu esbarrei na psicologia positiva, eu encontrei ela por algum acaso, ou como diria Jung, algum tipo de sincronicidade, eu encontrei a psicologia positiva e falei, ok, isso aqui é algo que realmente me é interessante, porque ela explica algumas perguntas que eu tenho. E comecei a me dedicar sobre esse tema, especificamente sobre felicidade e sentido de vida. E mais à frente eu fui desenvolver o meu mestrado e doutorado em professores. Basicamente, como é que eles definem felicidade, sentido de vida, estabelecem o objetivo para a vida deles, de modo geral. Muito bom. Você que está nos assistindo, você que já está aí online no nosso chat, já estamos aí com quase 60 pessoas online, tá? E não esqueça de mandar a sua pergunta, tá? Ao final do programa, a gente vai sortear com os nossos participantes
o ganhador de um livro, né, da Psicologia Positiva, aí da Miriam e do Douglas. A Miriam e Douglas, a primeira pergunta, o pessoal sempre manda, de onde é que é, como é que surgiu a Psicologia Positiva e tal. Eu quero crer que a maioria do nosso público hoje é um público que já está mais, vamos dizer assim, apegado ao assunto, já conhece mais o assunto. Então, falar de Martin Seligman, etc., casal de PP. Mas aí tem uma outra pergunta que veio que eu achei bastante interessante, que foi encaminhada pela Ju Inácio, tá? Pergunta número 2 do nosso card, pessoal, tá? Esqueci de avisar aqui no meu canal de comunicação. Quais as evidências, né, que existem para o uso da psicologia positiva, né? O que se chegou de evidência ali com o Martin Seligman que, mesmo assim, valida, né, a PP hoje? E aí, se vocês quiserem, no meio dessa resposta, dar uma explicadinha de como é que ele começou, até porque a Miriam teve a honra de conhecê-lo, tal, etc. Recebi a bênção. Ele abençoou os livros. Você quer responder, Douglas, ou eu respondo? Eu vou deixar você começar, depois eu completo depois. Tá. Quais são as evidências que existem para o uso da psicologia positiva? Então, inicialmente, né, a psicologia positiva é um movimento que tem por objetivo estudar, pelas metodologias científicas, a felicidade, o bem-estar, os aspectos saudáveis dos seres humanos, né? Então, quando Martin Seligman, que já era um pesquisador super respeitado por conta do conceito dele da década de 70, o desamparo aprendido, quando ele se tornou presidente da APA, da Associação Americana de Psicologia, anunciou esse movimento científico, a psicologia positiva, né? Iniciou-se, então, iniciou-se oficialmente, né? Oficialmente, um movimento científico que se estuda os aspectos saudáveis dos seres humanos, que se estuda intervenções positivas, o quanto que elas podem impactar no nosso bem-estar, na nossa felicidade. Então, já temos bastante evidências, tá? Bastante evidências com estudos randomizados, meta-análises, temos bastante estudos que comprovam o quanto que essas intervenções positivas impactam no nosso bem-estar. Então, em termos assim de números, né, de quantas pesquisas, eu não saberia te dizer quantas pesquisas já existem, mas depois de 98, quando a psicologia positiva foi inaugurada oficialmente, né, o tema felicidade, bem-estar, resiliência, compaixão, autocompaixão, ganharam uma luz, vamos dizer, emoções positivas. Então, por exemplo, nós já sabemos o quanto que o estresse nos traz malefícios, nós já sabemos todas as coisas ruins que o estresse nos causa, mas e as emoções positivas? Então, a psicologia positiva, ela veio para nos ajudar a equilibrar a balança, sabermos tanto quanto a gente sabe sobre psicopatologia, né, nós sabermos também sobre os aspectos saudáveis dos seres humanos, incluindo também as emoções positivas, as forças, as potencialidades humanas, resiliência, compaixão. Então, esses temas, mas tudo é fruto de muita pesquisa, tá? Porque o fundador, né, vamos dizer assim, o fundador, Martin Seligman, ele já era um pesquisador muito respeitado por conta do desamparo aprendido, do conceito dele de desamparo aprendido. Ele era professor de psicopatologia, só que ele não inventou a psicologia positiva sozinha, tá? Ele foi, digamos assim, o porta-voz, ele que inaugurou oficialmente, né? Tanto que ele reuniu outros pesquisadores tão sérios, tão renomados quanto ele, para iniciar esse movimento. Então, a psicologia positiva, ela é pautada em bastante evidências. Aqui no Brasil, nós temos muitas universidades que têm laboratórios específicos de psicologia positiva, que investigam, né, essas qualidades
o Douglas depois pode falar, nós temos os laboratórios que investigam a criatividade, autoeficácia, né? Nós temos qualidades positivas. Então, aqui no Brasil também nós temos muitas pesquisas também sendo feitas por pesquisadores super renomados nacionalmente. Acho que você já respondeu grande parte da pergunta e eu vou fazer uma... Sorry. Eu acho que quando a gente pensa em quais são as evidências que baseiam, ou que de alguma forma dão suporte à psicologia positiva, a gente pode entender primeiro um pouco da sua origem. Se a gente olhar um pouco para trás, a gente vai perceber que o nome psicologia positiva ele não é algo novo. Na década de 50, Maslow, no último capítulo do livro dele, ele fala o seguinte: é importante ter um olhar mais positivo para o ser humano, porque na perspectiva de Maslow, de Abraham Maslow, aquele que comumente fala-se da pirâmide de Maslow, que ele nunca inventou pirâmide nenhuma, o nome é Hierarquia das Necessidades. Quando ele fala sobre uma perspectiva do ser humano, ele fala: olha, parece que existe um enfoque muito maior nos aspectos negativos do ser humano do que nos aspectos saudáveis. Parece que a gente sabe muito sobre a parte mais obscura, talvez, do ser humano e explorou pouco a parte saudável, produtiva, proativa, altruísta e etc. Isso na década de 50, se não me engano, para 60. O que acontece é quando o Martin Seligman, como a Miriam já colocou, quando ele assume a presidência da APA, ele dá um novo enfoque. Por isso que a gente precisa entender que a psicologia positiva é um movimento científico. Ela é um movimento que lança um pouco de luz sobre conceitos, sobre construtos que abordam características positivas do ser humano, mas que por algumas razões históricas que a gente pode explorar em algum outro momento, elas perdeu a sua ênfase em pesquisa, em financiamento ao longo dos anos, principalmente após a Segunda Guerra Mundial. Então, o que vai acontecer vai ser um resgate de atenção aos temas que abordam as perspectivas saudáveis do ser humano. Felicidade, sentido de vida, resiliência, e você vai ter inúmeros artigos sendo produzidos com bases em intervenções, tendo por base preceitos abordados pela psicologia positiva, tanto no Brasil como em outros lugares do mundo. E aqui cabe uma informação. Esse movimento da psicologia positiva, ele nasce basicamente no seio norte-americano. E se existe um lugar que faz questão de avaliar qualquer informação, de mensurar qualquer informação, é uma escola muito behaviorista que vem nos Estados Unidos. Então, se tem muito interesse, tanto que se você olhar para os artigos que abordam a psicologia positiva, tanto em português como em inglês, você vai encontrar muitas informações que abordam conceitos positivos, mas que utilizam instrumentos validados culturalmente para abordar aquele conceito e aquele preceito. Então, quando você tem essa metodologia de utilizar um instrumento validado cientificamente, que ele tem uma robustez teórica para avaliar um tema, isso dá um pouco de tranquilidade para a gente entender as propostas de intervenção que vêm a seguir. Porque os movimentos são, primeiro você tem uma consolidação teórica, no segundo você tem uma validação dos instrumentos e a aplicação dos instrumentos para depois você ter uma proposta de intervenção. As propostas de intervenção, elas estão surgindo cada vez mais, tanto no Brasil como no mundo. Muito bom. Rapidamente aqui, antes da próxima pergunta, só mais alguns. Boa noite aqui. Tem uma galera aqui, ó. Andréia de Santa Maria, Rodrigo de Foz do Iguaçu, Adriana de Goiânia, o Murilo não falou da onde, mas boa noite. Camila de Minas Gerais, deixa eu ver aqui quem botou a cidade, Leila de Maringá, tem mais aqui, Célio de Sertãozinho, São Paulo, Ilvete de BH, deixa eu ver aqui, Isabelle Ribeirão Preto, Escócia, Lisboa, de Natal, Rio Grande do Norte. Hoje o Brasil está forte aqui com a gente. Ó. Liliana de Palmas, Tocantins. Mais aqui, ó, Fábia, aluna da Miriam. Beijo! Para a aluna eu mando beijo. Não, para os outros também. Mas é beijo especial. Murilo, da cidade de Hipólito, Piauí. Que legal, gente. Olha, bastante gente. Aqui, ó, Melissa de Tijucas, Santa Catarina, da 101, na Briói. Pega Tijucas,
Canelinha, São João Batista, Nova Trento, para pedir a benção. É lá, Tijucas. Desculpa a brincadeira, Melissa, adoro aí. Viviane de Vassouras, Rio de Janeiro, Josiane de Recife. É gente do Brasil todo. Logo, logo aparece alguém da Alemanha, alguém de Portugal, que sempre tem aqui audiência internacional também. Meninos e meninas, vamos agora para a pergunta número 6 de nosso card, que foi enviada pelo Instagram pela Camila Lucianopes. Desculpa, gente, está bem pequenininho aqui, vai aparecer para vocês. Eu estou sem óculos hoje, está horrível aquele negócio, mas eu vou tentar acertar no final. Como mesclar a PP, psicologia positiva, para quem não sabe, com outras abordagens de forma mais fluida para qualquer tipo de atendimento? Vou começar agora pelo Douglas, vai, Miriam, depois a gente vai revezando, pode ser? Claro. Então vamos lá. A psicologia positiva, ela possui algumas ferramentas de propostas de intervenção. Acho que independente da abordagem que o profissional ele se valide hoje, ele vai ter uma construção teórica que dê robustez à sua prática. A gente precisa entender que as abordagens psicológicas, elas são um olhar sobre o ser humano, mas não são literalmente separadores entre os profissionais, entre a forma de atuação. A gente tem um hábito no Brasil, quando a gente sai da graduação, por exemplo, e você é quase impelido a ter que escolher uma abordagem. O ser humano ele pode mudar de tudo, menos de time de futebol, de abordagem terapêutica que ele escolheu. E isso é uma falácia, porque o que você aprende na graduação é um conteúdo, é uma bibliografia de referência que vai respaldar a sua atuação profissional. Por isso, tanto a psicologia positiva como outras abordagens, elas são ferramentas para você utilizar durante a sua atuação clínica. Não necessariamente o seu cliente, as pessoas que procuram um psicólogo, eles estão necessariamente tão interessados em saber qual a técnica que você vai utilizar, qual a abordagem que você segue, qual é a escola ou literalmente a corrente teórica que você segue. Quando uma pessoa procura um psicólogo, ele tem um objetivo específico, que ele quer literalmente viver bem, viver melhor. E isso independente da abordagem. Por isso que a psicologia positiva, ela se encaixa com as abordagens que o profissional tem domínio. A minha orientação para os alunos de graduação é que a melhor abordagem para você atuar de forma profissional é aquela que você estuda e se dedica. Porque é aquela que você domina mais o conteúdo teórico. Você sabe o que você pode utilizar dessa abordagem de acordo com a demanda que surge para você. Isso mesmo. A psicologia positiva, aí falando dentro dos atendimentos clínicos, ela não veio para competir, ela não veio para do tipo abandone sua abordagem e siga somente as intervenções positivas. Não é isso. Dentro da psicologia positiva, as intervenções positivas, todos os construtos da psicologia positiva, veio para complementar a prática profissional, né? E outra coisa também que é importante a gente falar, que a psicologia positiva, né, dentro da psicoterapia positiva, veio também para ampliar o escopo da psicoterapia, para que os profissionais de saúde mental também sejam bons em ações de prevenção, não só em tratar, mas também de prevenção. Então, o que isso significa? De termos ações que ajudem a favorecer, a oportunizar fatores de proteção. Outro ponto também é, dentro da psicologia positiva, né, aquilo que eu falei, ampliar o escopo da psicoterapia. Então, por exemplo, uma pessoa que não tem uma demanda clínica, mas ela quer ser mais feliz, ela quer vivenciar com mais bem-estar, ela não está ansiosa, ela não está depressiva, ela não tem toque, ela não se encaixa em um quadro clínico, mas ela quer ser mais feliz. Dentro da psicologia positiva, nós temos intervenções que vão ajudá-las a vivenciar uma vida com mais felicidade, com mais bem-estar. Por quê? Porque nós sabemos quais são as emoções positivas, estados mentais positivos, nós sabemos quais são os componentes neurais e comportamentais da resiliência, da compaixão, da gentileza, né? E isso é achismo? Não.
é fruto de muito estudo científico. Então, a psicologia positiva, ela veio também para ampliar o escopo da psicoterapia, né? Então, além de complementar, a pessoa não precisa, o profissional não precisa abandonar a sua abordagem terapêutica. Então, nós teremos psicólogos junguianos que também trabalham com psicologia positiva, teremos psicanalistas, eu tenho alunos psicanalistas, tenho alunos junguianos, quem trabalha com Gestalt, terapia cognitiva, todos, né, todos podem utilizar a psicologia positiva, porque a psicologia positiva, ela veio para complementar, né, ela veio para agregar. Eu sempre falo isso para minhas alunas. A balança da psicologia, né? A balança da psicologia estava pesada demais, né? Só olhando as psicopatologias. A psicologia positiva veio para equilibrar essa balança, do tipo, sim, nós sabemos, é importante saber sobre psicopatologia, mas nós também precisamos saber sobre potencialidades humanas e aspectos saudáveis dos seres humanos. Então, a psicologia positiva, além do que o Douglas falou, ela também veio para ampliar o campo de atuação do psicólogo, né? Tanto na prevenção e promoção de saúde mental e emocional, tanto também para a potencialização primária e secundária, ou seja, ajudar as pessoas a terem mais bem-estar. Deixa eu fazer um comentário, Ricardo, que eu acho que pode ser importante, porque o que a Miri está falando é de tal importância e é muito recorrente isso no campo da psicologia, porque acaba se tornando um aforismo, né? A abordagem nova é aquela que recebe mais atenção e acaba tendo mais proeminência de alguma forma, e se cria uma mística de que tudo que vem antes dela não é mais importante. Isso não é verdade. Porque se a gente olhar para as próprias abordagens teóricas no campo da psicologia, a gente vai encontrar uma série de informações. Por exemplo, quando os autores, de alguma forma, eles tinham contatos dos seus trabalhos. Maslow, quando vai escrever o seu livro, Introdução à Psicologia do Ser, se não me engano, ele faz um agradecimento às correntes psicanalíticas de Freud criadas por ele. Quando você vai olhar o Mihaly, quando ele vai escrever, quando ele vai desenvolver a ideia do flow, quando garoto, ele assistia as palestras de Jung quando ele estava numa estação de esqui na Suíça. Porque era gratuita, ele não pagava, daí a primeira ele foi porque era gratuita, e depois ele começou a gostar. E você tem essas influências de quando você olha, por exemplo, a própria proposta de bem-estar psicológico que a gente menciona, da Carol Reeve, quando ela aborda 6 dimensões, ela aborda uma perspectiva de Rogers, de Frankl e de outros autores. Quer dizer, a gente não precisa segmentar a psicologia como se ela fosse caixinhas compartimentalizadas. A psicologia positiva, ela surge para literalmente ampliar o leque de atuação e falar, olha, existem outras possibilidades além dessa forma reativa de atuar. A gente pode também atuar de forma protetiva. Talvez isso seja um dos grandes ganhos que a psicologia positiva ela traz na nossa realidade atual. Perfeito. Antes da próxima pergunta, 2 toques. Primeiro, você que está nos assistindo aí agora, ou está vendo o programa gravado, não se esquece de se inscrever no nosso canal do YouTube, dar o like no vídeo, marcar a sinetinha e dar um Ctrl+C, Ctrl+V nesse material e passar para as suas redes, ok? Importante divulgar o canal da Sinopsis no intuito de que mais pessoas tenham acesso a essa informação de qualidade que tanto a Miriam quanto o Douglas estão se dispondo aqui com a gente hoje, né, a passar para vocês. Vou pegar uma pergunta do pessoal que está no chat, até para ver se o pessoal do chat depois termina mandando mais algumas perguntinhas, mas antes disso, só de uma rápida lembrança do nosso novo projeto, Sinapsis.news, tá? Que é um novo canal de informação para as pessoas que lidam com saúde mental. O site está ainda em sua versão beta, mas nos próximos dias ele começa a ser fechado. Então, aproveita enquanto ele está todo aberto, entra, navega, tira o O de sinopsis, bota o A, sinapsis.news, não precisa botar www, nem nada, vai direto, que você acessa direto, o que já é hoje o maior canal, com certeza, de saúde mental e qualidade de vida em língua portuguesa. Todo dia, 2, 3 novos conteúdos, tá? Super atualizado,
falando sobre qualidade de vida e saúde mental, sobre os mais variados aspectos, tá bom? Miriam e Douglas, pegando uma pergunta aqui que foi enviada pelo Murilo Peluso, está nos assistindo aí, já estamos com mais de 70 pessoas entre Face e YouTube, e fora as que estão no Instagram, tá bom? Como é o protocolo da psicologia positiva para transtornos de humor? Ou seja, quem já está sempre legal, como é que trabalha isso? Douglas ou eu? Quem começa? Agora é você, desculpa. Agora sou eu. Então, Murilo, é assim, nós, dentro da psicoterapia positiva, né, aquilo que eu disse inicialmente, a psicoterapia positiva, a psicologia positiva, ela veio para agregar, tá bom? Ela veio para agregar, ela não veio para competir, não veio para anular tudo aquilo que foi feito antes, nada disso, ela veio para complementar. Então, tanto para os transtornos de humor, como para qualquer outro transtorno, nós seguimos os guidelines, né? Mas temos muitas pesquisas, né? Também feitas com ansiedade e depressão, é o que mais tem pesquisa. Tem para outros transtornos também, mas depressão e ansiedade, nós temos bastante pesquisas, né? Inclusive, em 2006, a Cássia Parks, junto com Martin Seligman, validaram, né, intervenções para se tratar o transtorno, os casos de depressão. Então, assim, protocolo, tá? Você vai ter os protocolos. Aí eu vou falar para você com o mesmo carinho que eu falo para as minhas alunas, né, para os meus alunos, né? Eles são americanos e eles adoram o protocolo, né? Então, protocolo 1, psicoeducação sobre o... Inclusive, o protocolo eu apresento também aqui no livro Psicologia Positiva dos Conceitos à Aplicação. Então, eles são americanos, tá? Eles são americanos, e então tem o protocolo, seção 1, psicoeducação sobre como a ausência de emoções positivas mantém o estado depressivo, seção número 2, uma carta de apresentação. Então, existe sim, tá bom? Um protocolo de psicoterapia positiva. Porém, nós brasileiros, nós vamos fazendo a nossa adaptação cultural, tá? Eu vou adaptando, eu coloco eu sigo os guidelines, eu sou terapeuta cognitiva, então eu vou perguntar o que a pessoa está pensando, eu vou ver o esquema de crenças da pessoa, e ao longo, né, dos atendimentos, eu vou ensinando as intervenções positivas para os meus pacientes, tá? Mas eu vejo o meu paciente, sua história de vida, vou corrigindo os pensamentos distorcidos. Inclusive, tem vários estudos, deixa eu lembrar o nome é um estudo de 2016, que foi medido com pessoas com depressão, né? Inclusive, tô lembrando, calma que vem. Foram feitas intervenções com forças pessoais, ensinando também estratégias de humor, né, o quanto que o humor como forma de vivenciar emoções positivas, relacionamentos positivos, a resposta positiva, como que você reage quando o outro te conta uma coisa boa. Esse estudo foi feito, se não me engano, de 20 semanas, com 2 horas cada encontro, e foi feito o grupo, né? O grupo com o que tinha sintomas depressivos versus o grupo controle. Foi mais do que o dobro, né? Em relação ao grupo controle, a remissão de sintomas depressivos. Então, o que nós fazemos dentro dos protocolos, né? Você está me perguntando qual é o protocolo da psicologia positiva para transtorno de humor. Nós seguimos os guidelines, tá? Mas nós vamos também colocando algumas intervenções que são da psicologia positiva, como, por exemplo, gratidão, gentileza, relacionamentos positivos, como cultivar relacionamentos positivos, como vivenciar emoções positivas, mas tem vários estudos que tratam, que
ficam especificamente na depressão e nos transtornos de humor. Só que, de coração, com o mesmo carinho que eu falo para as minhas alunas, eu vou fazendo adaptação cultural, tá? Eu vou sentindo o paciente, porque se você pega o protocolo, é bem assim, sessão 1, pá! Na minha sessão 1, o paciente vai falar a demanda dele. Eu faço adaptação cultural. E aí, acho que tem um ponto, Miriam, completando o que você está falando, que você traz com muita clareza essa perspectiva. Protocolo é referência. Protocolo é referência de atuação. Para que serve um manual? O manual é para te instruir como é que você pode utilizar. O protocolo é para o cliente, não o contrário. Eu não tenho que encaixar o cliente no protocolo de atendimento. Eu utilizo um protocolo para poder atuar profissionalmente. Então, quando alguém trabalha... Quando eu leio a pergunta qual o protocolo da psicologia positiva para transtorno de humor, a minha primeira pergunta é: mas qual transtorno a gente está falando? Qual é a situação? Qual é o contexto do indivíduo? Cada indivíduo vai ter que ser entendido na sua complexidade. Quando você traz essa perspectiva biopsicossocial, fica evidente que um protocolo escrito de forma bem específica, por mais didático que seja, em outra cultura, ele vai faltar quando chegar na nossa mão, porque ele não vai conseguir contemplar literalmente as características, principalmente de um indivíduo brasileiro, com outro idioma, com uma outra perspectiva. Acho que a gente precisa ter em mente que protocolo, não só protocolo, manuais e mesmo livros, são referências consultivas para a atuação. Acho que nenhum livro encerra uma questão. Ele traz uma perspectiva para a gente ampliar o olhar e melhorar a nossa prática. Essa perspectiva de tentar encerrar um assunto, ela não funciona. Sim, e inclusive, né, as intervenções que são mais efetivas, que têm se mostrado mais eficazes, parece que eu vou chover no molhado, né, mas são aquelas que respeitam o indivíduo como um ser biopsicossocial e espiritual também, né? O espiritual também entra nesse componente, né, dessa leitura do indivíduo. Então, as intervenções que têm se mostrado mais efetivas, mais eficazes, são aquelas que respeitam o indivíduo como um ser único, né, sua singularidade, seu contexto, a sua vida, né? E também que respeita as etapas do desenvolvimento do indivíduo. Criança, a gente respeita o desenvolvimento da criança, do adolescente, do adulto e do idoso, né? Para que a gente não atropele as etapas do desenvolvimento também. Muito bom. Pegar uma pergunta aqui do nosso card, né? Estamos ainda na situação de pandemia, Covid, etc. Uma pergunta enviada pelo Instagram pela Viviane de Paula Arcanjo. Tá? A pandemia tem reforçado as vivências de luto coletivo em toda a sociedade. Porém, pensando nos profissionais da saúde que estão na linha de frente, como é possível utilizar as forças de caráter para amenizar os impactos de dor e sofrimento vivenciados por tanto tempo por esses profissionais que estão desgastados pelo estresse físico e emocional? Que agora começamos pela Miriam, né? Posso começar? Posso? Eu acho que era o Douglas, mas eu posso Douglas, começar. Teoricamente... Pela ordem, Douglas, então, é contigo. Douglas. Então, eu não sei qual o nome da pessoa que falou. Viviane de Paula Arcanjo. Vai passar, tá aqui embaixo. Viviane de Paula, ela tem uma excelente linha de pesquisa agora de atuação para esse período, para a gente poder avaliar, porque é uma proposta bem interessante. A pandemia está deixando suas consequências e os seus rastros. E eu achei interessante, por coincidência, responder essa pergunta, porque a pandemia ela gera impactos em diversas áreas. Ela gera impacto no público da linha de frente, que são os profissionais de saúde que acabam enfrentando, como nas linhas secundárias. Os profissionais de saúde que cuidam dos profissionais de saúde, que às vezes são os próprios psicólogos, e os profissionais de educação que estão tentando se ajustar nesse ambiente pandêmico para lidar com as crianças em casa e etc.
como os profissionais de home office, você tem uma linha de pessoas que estão sofrendo com os efeitos da pandemia no modo geral. Então, como é que a gente pode lidar com esses impactos? Primeiro, reconhecer os impactos que esses profissionais vão sofrer. Existem estudos que já apontam um transtorno de estresse pós-traumático, índice de depressão e ansiedade em profissionais da saúde bem avançados. Quando eu estava em Milão, a universidade que eu estava, e a minha professora lá, que era a Antonella Della Fave, ela é médica, ela é responsável pelo curso de medicina da Universidade de Milão. Então, eles já tinham isso em perspectiva e como os alunos e os próprios profissionais de saúde estavam sofrendo porque eles tinham que ir para o hospital, se tinha o perigo de contaminação não só do profissional, como da família do profissional. A Itália é um país que tem uma faixa etária muito avançada, um dos maiores que tem índice de longevidade, você tem muitos idosos. Consequentemente, os profissionais de saúde também têm uma faixa etária maior. E no meio da pandemia, por isso que eu achei interessante quando a pergunta dela falou sobre força de caráter, porque no meio da pandemia, a Antonella decidiu, junto com outros colegas, coletarem dados sobre profissionais de saúde que estavam atuando no período da pandemia, atendendo a emergência, atendendo os hospitais, socorrendo as pessoas. Quando a pandemia começou lá de forma mais assintosa, eu ouvia do meu apartamento a ambulância quase de meia em meia hora, todos os dias, durante as 2, 3 primeiras semanas. Era quase que de 30 a 40 minutos cruzava uma ambulância na minha rua, porque acho que era a rota de um hospital. E as ruas, no modo geral, elas foram esvaziando das pessoas. Então, nesse cenário de profissionais de saúde atuando nos hospitais, pessoas saindo da rua porque tendo que ficar em quarentena, foi nesse cenário que eles coletaram dados. E eles publicaram um artigo que saiu, inclusive, no jornal deles alguns meses depois. Esse artigo está publicado, posso postar aqui depois e enviar para vocês. E o artigo aí aponta que os profissionais que demonstravam maiores índices de florescimento eram os profissionais que apresentavam menores índices de desgaste, de depressão e de ansiedade. Então, esse é um dos primeiros artigos que a gente teve acesso sobre profissionais que, de alguma forma, encontravam uma forma de desenvolver os potenciais que tinham, de estarem atentos à própria qualidade de vida, mesmo nesse ambiente pandêmico, conseguiam ter alguns índices de sobrevivência de florescimento, eles apresentavam menores índices de desgaste por conta desse cenário. Então, a gente tem um dos primeiros artigos que eu tive acesso nesse cenário pandêmico. De forças de caráter, eu ainda não conheço, mas acredito que vem bastante a suprir a necessidade que a gente vai ter para os próximos meses, de entender como é que a gente pode cuidar dos profissionais de saúde, mais uma vez, não apenas dos profissionais de saúde da linha de frente, como os profissionais de uma linha secundária, ou mesmo dos profissionais que se expõem, que é uma questão de saúde, e os profissionais que estão trabalhando hoje em home office. Porque a gente vai precisar atender a essa demanda de profissionais que cada vez mais estão se sentindo exauridos por ter que dar conta de diversas demandas, não só de trabalho, mas também familiares no mesmo espaço de tempo. Como trabalharmos, eu vou contar um pouquinho da minha experiência, né, atendendo aos meus pacientes. Eu tenho 4 pacientes meus que são médicos, 2 deles eram bem da linha de frente mesmo, e eles estavam exauridos. Então, um dos objetivos dentro da psicologia positiva, né, dentro da psicoterapia positiva, é criarmos estados mentais positivos, tá? Exercícios, práticas atencionais é uma dessas formas de criarmos estados mentais positivos. Então, o que eu fazia na sessão com eles, né? Principalmente com os meus 2 pacientes, que eles eram da linha de frente mesmo. Era uma coisa assim, e eu também tive que fazer para mim, para eu não entrar em fadiga empática. Tá? Isso é importante porque todos esses profissionais, eles entram em fadiga empática. Então, o que eu trabalhava muito com eles, né?
práticas atencionais, associando suas forças pessoais, mas principalmente a autocompaixão. Então, o autocuidado, a autocompaixão, juntamente com as forças pessoais, com esses meus pacientes, que eram médicos da linha de frente, minhas alunas, meus alunos também, psicólogos, foi uma coisa assim bem exaurida, e também foi algo que eu também tive que fazer comigo, porque eu sempre me perguntava, eu falei assim, nossa, e quem cuida de quem cuida? Porque eu atendo esses pacientes que eram médicos, estão na linha de frente, eu ficava ouvindo, eu falei assim, meu Deus, e quem cuida de quem cuida? Então, eu também tive que trabalhar na minha terapia esses estados emocionais positivos para a gente conseguir ter um suspiro, porque as emoções positivas, né, e isso não sou eu que estou falando, graças à psicologia positiva, graças a esse movimento de psicologia positiva, nós sabemos que as emoções positivas, elas nos protegem. As emoções positivas, elas são capazes de desfazer os efeitos negativos causados pelo estresse. Isso não sou eu que estou falando. As emoções positivas, elas podem ocorrer ao mesmo tempo que ocorre as emoções negativas. Não é que, tipo, sinto emoção negativa, não vou sentir emoção positiva. Elas podem ocorrer. Inclusive, a presidente da IPA, né, a Judith Moscovitz, ela fala isso no livro dela e nos artigos dela. As emoções positivas, elas ocorrem ao mesmo tempo também que as emoções negativas. Então, a forma que eu consegui encontrar, que eu encontrei para ajudar os profissionais, né, e também por meio das forças de caráter, foi trabalhando práticas atencionais, autocompaixão e a descrição de suas forças pessoais, né, dentro dessas práticas atencionais, e também como utilizar essas forças pessoais de uma nova maneira, né? Tudo com práticas atencionais para que a gente ao positivo e criar emoções positivas autogeradas, né? Geradas por esse estado mental positivo. Não sei se eu consegui explicar, mas eu estou contando, partilhando, que foi um período, assim, bem punk mesmo. Esse período da pandemia, da loucademia, né? Não é nem pandemia, loucademia. Que ainda, infelizmente, não acabou, né? A gente ainda vai ter ainda um rescaldo aí pelos próximos meses, com certeza. Infelizmente, mesmo com vacina, até todo mundo ser imunizado, vai demorar um pouco. Antes da próxima pergunta, só uma lembrança. Oi, fala, Miriam. Você ia falar alguma coisa? Não ia falar nada. Não, então tá. Antes da próxima pergunta, só uma lembrança. Tá aqui o livro, né? Aqui, ó. Quer comprar? Cupom Entrevista 26, tá? Você que está assistindo ao vivo agora ou que está assistindo no vídeo, você tem um cupom chamado Entrevista 26 que lhe dá 15% de desconto, não só para comprar o livro da Miriam, como para fazer compras no nosso site, tá ok? Aproveita, Entrevista 26 e já pega o seu exemplar aí ou outros produtos da nossa editora que não estejam em promoção e que não sejam os testes psicológicos também, tá bom? Pegar uma pergunta aqui, e agora quem vai responder agora na sequência é a Miriam, que foi enviada pelo Carlos Lima, está aqui assistindo com a gente, tá? Como aplicar a psicologia positiva nas equipes de RH e, em geral, na gestão de pessoas? E aí eu acredito que vai estar falando bastante de empresa, eu acho. Vamos para o lado mais empresarial um pouquinho. Esse lado empresarial, eu acho até que o Douglas responde melhor, porque eu sou bem... eu sou bem clínica. A Miriam responde ou passa? Passou pro Douglas? Eu posso semi-responder. Eu semi-respondo. Dentro do nosso livro de Psicologia Positiva dos Conceitos à Aplicação, nós temos a contribuição de vários pesquisadores, como o professor Narbal Silva, de Santa Catarina, como a professora Ana Vasques, também lá do Sul, que nós temos a contribuição deles, né, sobre como utilizarmos a psicologia positiva dentro
das empresas, aspectos de liderança, criar, como prevenir assédio moral, como criar um clima mais positivo, eficácia, autoeficácia criativa, também nós temos esse capítulo dentro do nosso livro, né? A psicologia positiva, ela veio para agregar, né? Um líder que conhece sua equipe, que sabe valorizar as suas potencialidades, sabe reconhecer os pontos fortes de seus colaboradores, que sabe validar suas emoções, que sabe criar emoções positivas, né? Ele se torna muito mais eficaz, porque ele se torna líder e não chefe. Nós sabemos que tem essa diferença de líder e chefe, né? Então, a psicologia positiva, ela veio trazer muitas contribuições, é que eu gosto muito de falar da minha prática. Eu só trabalho em empresas quando me chamam para falar de psicologia positiva, de emoções positivas, mas temos, sim, algumas particularidades, né, dentro da psicologia positiva em empresas que são muito ricas e também tem no nosso livro. Pode falar, Douglas. Se quiser complementar. Eu acho que você fez uma leitura que é muito boa, Miriam, porque a pergunta, eu acho muito legal, a construção da pergunta. Como aplicar a psicologia positiva nas equipes de RH e, em geral, na gestão de pessoas? A minha resposta seria com parcimônia, tá? E entendendo qual é a proposta que você quer atender. Porque nem todo mundo que hoje utiliza o nome psicologia positiva para dar uma palestra, de fato, conhece os preceitos e os embasamentos científicos da qual são necessários ser utilizados. Acho que a gente vive um momento onde o termo psicologia positiva, ele acaba sendo utilizado fora de seu contexto. E quando você fala psicologia positiva nas organizações, alguém automaticamente já torce um pouco o nariz e fala, ok, lá vem alguém trazendo uma dinâmica para fazer a gente sorrir, falar de felicidade, para entregar mais lucro para a empresa, etc. O ponto é que quando a gente fala sobre psicologia positiva, para o ambiente de RH, a gente tem que falar com parcimônia, com muito cuidado isso, para saber o que você quer atingir, qual é a sua proposta, o que você quer, em qual área você quer atuar, qual é o seu objetivo com a sua equipe, se você é um gestor e você quer aplicar um preceito, uma proposta ou uma perspectiva de intervenção em equipes, mas como é que você gerencia a sua equipe? Como é que você dá atenção para eles? Eu lembro de uma vez numa consultoria que eu frequentemente visitava a unidade e quando eu chegava na unidade, o gestor ele não me dava muita atenção. E aí, um dia, eu cheguei numa situação... Ele quase que não olhava para mim. E teve um dia que eu cheguei, eu sentei na mesa dele para a gente conversar, e aí ele fez um comentário sobre um colaborador específico, sobre a situação, esse pessoal vem para cá desanimado. E aí eu expliquei, aí eu só fiz um comentário. Eu falei, olha, às vezes é uma dissonância cognitiva, né? E aí ele, mas o que? Disso ou o quê? É dissonância cognitiva. Às vezes as pessoas elas têm confusão do motivo pelo qual elas estão aqui. E como é que é? É porque a gente precisa entender o que motiva, de alguma forma, o colaborador a continuar trabalhando com você, com a sua equipe. Que tipo de gestor você é? Você é alguém que dá atenção para eles? E comecei a abordar algumas informações e ele falou assim, não, mas me fala mais isso aí que você está falando, me conta mais. Eu falei, vamos marcar um encontro com a sua equipe que a gente pode pensar em trabalhar junto com você inserido. Então, a gente precisa entender qual é o objetivo que o gestor possui e qual é a necessidade da equipe. Eu acho que a psicologia positiva no âmbito das organizações, ela vai levantar uma bandeira que eu acho que é aquilo que a gente tinha comentado no início, que a saúde mental importa. A saúde mental importa não é apenas do profissional, da pessoa que procura um psicólogo no seu âmbito da vida privada. A saúde mental importa quando o profissional está dentro da empresa. E eu acho que esse olhar que as empresas começaram a ter, ok, tem alguma coisa acontecendo que os funcionários estão adoecendo. Existe alguma etapa do nosso processo que precisa ser revisto, aonde a gente precisa resolver, aonde a gente precisa começar a intervir. E para isso, você pode encontrar no livro algumas propostas bem interessantes de pesquisadores que têm laboratórios que estudam isso.
A Miriam deu 2 nomes específicos, mas você vai encontrar ao longo do livro propostas de profissionais que possuem experiência em blocos de atuação. Sim, o principal objetivo é criar uma instituição saudável, né? Uma instituição, um clima saudável, porque saúde mental importa, né? Saúde mental e emocional importa. Muito bom. Eu tenho uma pergunta do Card para fazer para vocês. Tá? Aqui, ó, acabamos de estourar 1 hora de programa. Hoje a gente vai um pouquinho mais, eu acho que o papo está bom aqui. Acho que vocês ficam mais uns minutinhos com a gente aí, né, Miriam e Douglas? Mas antes de passar a pergunta do Card, eu sempre tenho uma preocupação grande com a coisa do curso de psicologia e tal, e sempre tem estudante aqui com a gente, tá? E, casualmente, aqui, a Adriana Ciodaro, tá? Fez uma pergunta. Sou estudante de psicologia e observei que nas grades curriculares de várias faculdades não tem APP. Só se estuda APP após a graduação. Eu vou dizer, Adriana, eu nem vou passar para os universitários aqui, para os nossos professores, eu mesmo vou te responder. Sim, você só vai estudar depois. A não ser que Miriam e Douglas me tragam uma grande novidade. Temos alguma novidade na área? Não, né? Não, por enquanto nós temos algumas iniciativas isoladas de alguns professores que também estão no nosso livro, que dão eletivas na graduação. Mas dentro da grade curricular, ainda não. E essa é a nossa luta para que os estudantes... Nós vemos algumas iniciativas isoladas. Por exemplo, a Simone Fuso, ela é professora do Mackenzie, ela é coautora do nosso livro. Ela tem uma eletiva no curso de graduação. A Valesca Guerra também é nossa coautora. Tem também uma eletiva lá na Universidade Federal do Espírito Santo, na UFES, a Simone Fuso no Mackenzie. Então, nós temos iniciativas isoladas de professores que dão como eletivas ou optativas, mas ainda não. Nós não temos... Não tem. Tem a professora Cláudia Giacomoni também na URGS, que ela oferece a disciplina de psicologia positiva, que aí é um detalhe, porque isso é uma construção ao longo do tempo. A própria proposta de teoria cognitivo-comportamental, por exemplo, ela demorou a entrar na grade curricular. A nossa grade curricular no Brasil, em termos de psicologia, a gente tem uma herança psicanalítica bem forte. E ao longo do tempo, algumas novas abordagens foram tendo mais espaço. Então, assim, a gente acredita que a psicologia positiva ela vai chegar nesse lugar, mas ainda de forma muito tímida, de forma muito conhecendo os espaços, demonstrando os resultados, abordando tanto o arcabouço teórico, como os instrumentos que existem hoje de avaliação, como as propostas de intervenção que estão surgindo. Perfeito. Mas, Adriana, só para deixar um recado para você e para todos os estudantes que estiverem nos escutando, tá? Isso é uma missão hercúlea, mas no que depender da gente, a gente vai estar sempre cutucando o pessoal das faculdades para mudar essa ementa, porque a ementa da maioria das faculdades de psicologia do Brasil, infelizmente, né, quase nem fala de TCC. Aaron Beck está com 100 anos, entendeu? Faz acho que 50 que ele criou a TCC e nem a TCC muitas vezes tem espaço. Mas a gente vai continuar brigando, né, para tentar ver se o pessoal se movimenta no sentido de atualizar um pouco mais os cursos. Claro que é quase que impossível, né, Miriam e Douglas? O guarda-chuva da psicologia abriu tanto que é praticamente impossível um curso de psicologia mostrar tudo, né, na graduação, principalmente. Mas eu acho que poderia melhorar bastante, né, um pouquinho. Miriam e Douglas, tem uma pergunta no nosso card aqui bastante interessante. Muitas vezes a gente escuta o comentário que psicólogo não gosta muito de trabalhar com adolescente, que é meio complicado, né? Cada pesada, chato. Aí veio a pergunta de Mônica Ferreira, 19, para o nosso Instagram. Quais as perspectivas de aplicação da psicologia positiva com adolescentes? Não, adolescentes são ótimos. Tem gente que não gosta. Eu adoro.
Eu adoro, eu me divirto, eu adoro atender adolescentes, eles me atualizam. Eles são sinceros ao extremo. São sinceros, você sabe se aquilo já funciona ou se não funciona, ele te atualiza nos memes, ele te atualiza em tudo que está falando. Eu amo meus adolescentes, beijo meus adolescentes, eu adoro. Mas, assim, dentro da psicologia positiva, na clínica, com os adolescentes, né, nós trabalhamos muito o desenvolvimento positivo, tá? O desenvolvimento positivo, a construção de estados mentais positivos, o reconhecimento de suas forças, do reconhecimento de suas potencialidades, né? A correção de pensamentos distorcidos, a construção, né, de pensamentos mais a correção de pensamentos distorcidos e a construção de pensamentos construtivos. Aí, Ricardo, eu sei que a gente está falando desse livro, mas eu tenho que falar do meu diário de bem-estar. Já faz um merchan. O meu diário de bem-estar é uma maneira de trabalharmos a psicologia positiva também dentro com os adolescentes, né? Meu diário de bem-estar. Deixa eu ver onde eu deixei o meu livrinho. Ó, tá aqui, ó. Meu diário de bem-estar foi para trabalhar com os adolescentes, né? Então, eu adoro trabalhar com os adolescentes. Tem gente que não gosta, não entende o porquê, eles são ótimos, mas o nosso foco em especial, né, no desenvolvimento positivo, no reconhecimento de suas potencialidades, suas forças pessoais, ajudá-los a construir estados mentais positivos, treinamento de assertividade, né, utilizando suas forças pessoais de uma nova maneira. Então, são várias formas de trabalharmos a psicologia positiva com os adolescentes. Eu adoro. Perfeito. Não tenho nada a acrescentar a não ser concordar com a Miriam, porque é exatamente isso. Eles são muito. Eu poderia até dizer que eles são transparentes, porque eles querem entender. Se eles não compreendem, eles vão dizer para você que eles não entenderam, que não faz sentido o que você diz para ele, vai precisar explicar. E é um público desafiador, é fato, mas é um desafio sensacional de viver. E quando você se permite escutar, porque tem muita gente que fala, eles são onipotentes, eles são desrespeitosos. Não. Quando você se permite escutar e entender a linha de raciocínio deles e ver o modo como ele construiu aquela ideia, e você vai pontuando a construção de ideia deles, né, e vai pontuando as forças pessoais deles, tudo vai fazendo mais sentido. E eles se sentem validados, porque nessa fase, uma das coisas que eles mais se sentem é invalidados. Começa com o que eles são chamados por aborrecentes. Eu acho isso uma judiação, porque eles não são aborrecentes, não. Eles são superpotentes. Adoro atender adolescente. Sempre que eles são ouvidos, eles entregam muito. Sim. Entregam muito. Sim, sim. Com certeza. Pessoal, a gente já estourou o nosso tempo, mas eu vi uma pergunta que entrou agora há pouco aqui, que eu achei bastante interessante, eu vou passar e acho que a gente depois até pode fechar com chave de ouro com ela, tá? Pergunta que veio aqui da Fábia WG. Falem um pouco sobre a positividade tóxica. Agora então, nem sei quem tá, já perdi a conta aí de quem é que... Eu não estou marcando hoje. Pode ir. Meu fundo novo. Quem? Eu ou você, o Douglas? Pode ir, Ladies first, vai. Ladies first? Então, existem a questão é assim, a positividade tóxica, né? A positividade tóxica, como o próprio nome já diz, é tóxico, ele é invalidante, tá? Ele é invalidante, ele invalida o sofrimento do outro, ele invalida a dor do outro. Então, a psicologia positiva, ela não é invalidante, pelo contrário, ela é edificante.
como eu posso ajudar esse indivíduo a criar estados mentais positivos, respeitando sua dor? Como que eu posso dar apoio social para esse indivíduo? Como que eu posso enxergar suas potencialidades no momento em que ele só enxerga suas misérias, né? Então, um mito, né, da psicologia positiva é achar que nós minimizamos o sofrimento, né, que nós ignoramos o sofrimento, minimizamos o sofrimento a qualquer custo. Isso é um mito. Não, pelo contrário, a psicologia positiva, ela procura as melhores estratégias para que a gente possa acolher, para que a gente possa agir com compaixão. É uma ação compassiva, né? A compaixão, se a gente for pegar, o que é compaixão? É aliviar o sofrimento do outro, e autocompaixão, o nosso autossofrimento, né? O nosso sofrimento. Então, a psicologia positiva, ela não é invalidante, pelo contrário, ela é edificante, ela permite a gente estar junto com o outro, apesar da dor. Apesar da dor, é eu estar junto e saber o que fazer. A compaixão acaba protegendo a nós mesmos e também ao outro. Então, a psicologia positiva, ela é confundida com a positividade tóxica, porque simplesmente pela palavra positiva, né? Simplesmente pela palavra positiva. A pessoa acha que... o que é a positividade tóxica, né? A pessoa fala assim, estou triste. A positividade tóxica é, não, bola para cima, vamos lá, você não pode ficar aí, só good vibes, não. Uma postura de psicologia positiva é, o que te fez ficar triste? Você quer contar para mim? Eu estou oferecendo acolhimento, eu estou promovendo emoções positivas, né? Promovendo emoções positivas? Sim, quando eu permito que o outro fale sobre o seu sofrimento, eu faço com que ele vivencie tranquilidade. Ele não está sendo invalidado. Então, ele está vivenciando tranquilidade. Quando você oferece, vamos pensar juntos, eu estou oferecendo esperança. Vamos ver quais são os prós e os contras dessa situação. Então, eu estou oferecendo para eles algumas emoções positivas, como serenidade, tranquilidade, pertencimento, apoio, esperança. A positividade tóxica não, é do tipo, não vamos poder pensar nisso, não, o que é isso? Então, eu costumo explicar isso para os meus alunos, né? A positividade tóxica, ela é invalidante, e a psicologia positiva, ela é edificante. Eu vou fazer um comentário adicional, Miriam. A positividade tóxica, ela tem sua origem em alienação. A pessoa que acaba reproduzindo, aplicando, ou defendendo, ou enfatizando uma postura de positividade tóxica, ela, no fundo, ela é alguém alienada. O que é essa alienação? Alienação é quando o sujeito está fora da sua realidade. Então, não dá para a gente defender hoje uma ideia de, num cenário de pandemia, a gente andar seus mínimos cuidados, porque isso é viver fora da realidade. Não dá para a gente viver como era antes, porque a realidade agora é diferente. Mas também, passado o período de pandemia, passado o período de quarentena, passado as vacinas, não necessariamente eu preciso continuar agindo de forma isolada, com distanciamento social, sendo que no cenário onde a pandemia não mais existe. Ou seja, eu preciso responder ao contexto ao qual eu atuo. Quando eu não respondo ao contexto ao qual eu vivencio, eu sou um alienado. Então, alguém que não respeita as características do indivíduo ou do cenário que está presente, é alguém alienado. A positividade tóxica, ela é exatamente alguém que não reconhece a dor do outro, que ele não identificou, ele não conseguiu ouvir. Ele, literalmente, eu poderia até usar o termo do grego, alguém idiota. O idiota não no sentido pejorativo, é o sentido daquele que não ouve ninguém. A raiz da palavra idiota que a gente acaba perdendo, ela tem, na sua essência, a perspectiva daquele que não ouve ninguém. Aquele que escolheu andar sozinho.
e às vezes alguém que reproduz uma positividade tóxica, às vezes acaba agindo como idiota. Sim, não, mas esse exemplo que você deu é bem pertinente, porque na positividade tóxica é assim, não, vamos pensar positivos que nada vai ser contaminado, que não, existem padrões. Eu acho que o ponto, assim, o diferencial, você falou bem, é do grego idiota, né? É isso. A positividade tóxica se apoia em opiniões. Eu tenho uma opinião de que o pensamento positivo vai me proteger contra o vírus. E a psicologia positiva, ela é pautada em evidências. Então, nós precisamos seguir as evidências. Evidência não é opinião. Então, eu não tenho essa opinião idiota da positividade tóxica, né? Eu não tenho essa opinião idiota. Na psicologia positiva, nós vamos ter respaldo em evidências, né? Então, temos que seguir os guidelines, aquilo que eu volto lá para a pergunta sobre psicoterapia. Temos os guidelines, temos os protocolos. O que nós podemos fazer? O que nós podemos agir? O que nós podemos fazer para ajudar as pessoas? É uma ação compassiva. Então, a positividade tóxica, sim, é idiota, é invalidante e não é psicologia positiva. E é alienante. É fruto de alienação. E é fruto de alienação. Pessoal, a gente estava para encerrar, mas entrou agora no finalzinho uma pergunta bastante interessante. Eu acho que a gente vai matar a curiosidade de muita gente. A pergunta veio do Espaço Semiárido Cultivar Emoções. Como foi a experiência de reunir tantos profissionais fantásticos para a escrita do livro? Estou fazendo pós em PP e realmente o livro vai enriquecer ainda mais a minha pós. Parabéns. Obrigado aí pelo comentário, quem fez. E agora deixo aí com os nossos autores, né? A resposta e depois a gente já vai fazer o sorteio também, tá bom? Bem, tudo começou com um telefonema, né? Falei assim, vamos fazer um livro de psicologia para psicólogos, porque precisamos suprir essa demanda, né? De psicologia positiva para psicólogos, né? Psicólogo é o que eu sempre brinco, gente, é uma piadinha do bem, tá? Eu falei assim, a gente adora um construto, né? Então vamos mostrar os construtos, né? Vamos fazer um livro que a gente gostaria, né? Então, quando a gente começou a conversar, né? Ricardo, Douglas, a gente começou a conversar, eu costumo brincar, né? Não sei se vocês lembram daquele filme que era com o Mel Gibson, Prepare o Campo dos Sonhos, prepare o campo que eles virão. Lembra? É um filme antigo, Campo dos Sonhos, prepare o campo que eles virão. Eu acho que foi mais ou menos isso que eu e o Douglas a gente conseguiu fazer, junto com o apoio também do Ricardo, prepare o campo que eles virão. Quando eu e o Douglas a gente começou a convidar, a gente estava assim, a gente convida, né? Sim, o não a gente já tem, numa postura otimista, do tipo, o não a gente já tem. Se vier o sim, melhor para a gente. E a cada aceite, a gente ficava, não acredito que ele aceitou. Eu não acredito. A gente, não acredito que ela aceitou. Não, peraí. A gente leu mesmo? Tá certo isso daqui? É um aceite, porque nem a gente acreditou. De tanta gente boa, referências nacionais, também internacionais. O Ryan Ninick, diretor do Instituto Via, também participou do nosso capítulo. Aqui no nosso país, tantos profissionais renomados aceitaram fazer parte do nosso livro. Quando ficou pronto, eu falei isso para o Ricardo e falei para o Douglas. Está demorando para cair a ficha. Eu olho os nomes, eu falo, gente, eles aceitaram. E eles escreveram, o livro está aqui, está bonito. Então, tem horas que a gente... É uma experiência assim, muito, muito única. Eu lembro quando eu estava no congresso
com a Miriam, e aí acho que eu tinha comentado com ela, falei, uma hora você vai acabar escrevendo um livro de psicologia positiva e tudo mais. Ela, que legal, bacana. Acho que passaram 2 semanas, se eu não me engano, a Miriam falou assim, a Miriam me falou, Douglas, então, o Ricardo pediu um livro de psicologia positiva para entregar. Falei, poxa, que legal, Miriam, parabéns, fico muito feliz. Mas ela falou, então, você topa fazer esse livro comigo? O Ricardo, ele pediu... Vamos pensar aí. Eu falei assim, eu não vou fazer sozinha, não, você chama junto também. E foi muito legal o convite e a parceria, porque, assim, trabalhar com a Miriam é algo muito agradável. Uma parceria. Eu lembro que a gente sentou no escritório dela, a gente começou a avaliar os temas que a gente gostaria, porque exatamente foi essa perspectiva. Vamos construir um livro que a gente gostaria de ter lido, de ter aprendido quando a gente começou a descobrir sobre isso. Ao invés de olhar de forma salpicada, vamos tentar construir um livro que a gente realmente gostaria de ter lido na nossa graduação. Então a gente começou a pensar nos temas, na ordem, nas unidades, e aí a gente falou, bom, não dá apenas para ser teórico, vamos trazer alguma perspectiva prática de atuação dos profissionais. Então, a gente começou a pensar em abordar os aspectos teóricos, fazer uma interface com a neurociência, uma perspectiva de unidade que seja aplicável e uma unidade que vislumbrasse de alguma forma a interface com as outras abordagens e olhando para frente. Para onde será que a psicologia positiva está caminhando? Para onde ela chegou hoje no cenário nacional e para onde ela está olhando? E quando a gente começou a convidar os autores para fazer parte, foi uma experiência muito boa, e aí eu posso compartilhar com os alunos que estão vendo. É muito interessante a experiência de você poder contar com o autor que você leu, que você estudou, e você organizar um livro que ele faz parte. É muito recompensador, e acho que a vida acadêmica, a vida de estudo, ela te proporciona esses benefícios de você olhar para o livro que você conseguiu reunir acho que talvez o mérito seja a gente conseguir reunir grandes autores, mas o que faz a obra ser a obra é a participação de cada um. E você contemplar a contribuição genuína, generosa e sem medida e sem sonegação de informação. Para compartilhar, vamos compartilhar tudo. E os autores trouxeram essa proposta, eles entenderam qual era o objetivo e trouxeram generosamente as suas contribuições nas diversas áreas de atuação que a gente poderia cobrir. No atendimento com crianças, com pais, com casais, com idosos, em RH, nos construtos, nas concepções, nas ideias, nas interfaces com neurociência, o que a gente conhece de mais recente desses estudos e o que, de uma forma, a gente pode olhar para frente em termos da psicologia positiva. Construir essa proposta, construir essa obra com tantos autores é de uma alegria sem medida. Eu acho que você vê uma obra nascer dessa perspectiva e você vê a participação de tantos autores que hoje estão espalhados pelo Brasil, em diversas regiões, em diversas universidades, e perceber que ele não é um livro que saiu de apenas um lugar, mas ele tem o tempero brasileiro, isso é muito bom. A gente fica bastante orgulhoso de ter sido aí o vetor aí dessa cutucada, e acreditem, Miriam, que vocês fizeram o que tem hoje de mais atual na área do mercado editorial brasileiro. Estou errado em perguntar e falar isso? Em termos de PP? Acho que a Miriam deu uma travada. Eu posso falar enquanto ela está recuperando? Isso. Acho que no cenário nacional ele contempla bem a demanda. Eu acho que o principal ponto é essa participação de vários autores de diversas universidades, de diversos laboratórios de pesquisa que já conhecem a psicologia positiva, que já possuem um histórico em avaliação psicológica, que já possuem um histórico na construção de instrumentos. Você conseguir reunir tudo isso e eles participarem, de fato é uma obra que compreende muitas informações. Os colegas da área que receberam o livro deram excelentes feedbacks sobre a importância dessa contribuição. E isso é interessante. Não dá para ser pretensioso para dizer qual é aonde esse livro chega, mas de forma específica ele
embora ele tenha a participação de um autor estrangeiro, ele é um livro literalmente pautado naquilo que a gente conhece de pesquisas baseadas no nosso cenário nacional. Isso sim é muito relevante. Muito bom. A Miriam voltou, Miriam? Ou caiu de novo? Acho que a Miriam caiu de novo. Bom, Douglas, a Miriam caiu, mas nós precisamos encerrar o nosso programa e a gente tem aqui o nosso sorteio que tem que ser feito ainda hoje. Né? Lembrando que você que nos assistiu até agora, a entrevista 26 é o cupom que dá 15% de desconto na compra do livro em todo o nosso site. Né? Então, compartilhe e colhe esse link para todos os seus colegas, todos os seus profissionais que você tem na sua rede aí. E, meu querido Douglas, você será a nossa roleta humana de 1 a 8. Rufem os tambores, porque Douglas vai escolher a pergunta que vai ganhar o livro de hoje. De 1 a 8, Douglas, rolando a roleta. Número 7. Número 7 foi o número escolhido pelo Douglas. Oi, Miriam, você voltou? Voltei. Do nada começou a cair a internet aqui, mas pelo menos foi no final. Não, coisa boa. Enquanto isso, a gente fez o sorteio do livro, o Douglas deu o número 7. Nosso pessoal vai ver quem é que fez a pergunta e vai publicar aqui no chat, tá? O ganhador da pergunta, tá bom? Enquanto isso, eu vou agradecer a presença da Miriam e do Douglas. A Miriam já sabe, ó, a pergunta que ganhou está aí, ó. Foi a Camila, é isso? Isso. Sim. Tá? Parabéns, você ganhou. Depois fala com o nosso pessoal para passar o endereço direitinho, que você vai receber o livro na sua casa. Tá bom? Mas a Miriam caiu de novo. Mas a Miriam já sabe, viu, Douglas? Então eu vou pedir para você fazer às vezes enquanto ela retorna. A gente não tem como lhe pagar por essa 1 hora e pouquinho aqui de consultoria, né? Então nós destinamos os minutos finais aqui dos nossos convidados para suas despedidas e para o famoso jabá. Né? Lembra do jabá, o negócio da indústria de disco, né? Que fazia aquele rolinho lá na hora da arte? Então, microfone e câmera toda sua para você dar boa noite para quem participou conosco e para você falar seus telefones, seus e-mails, WhatsApps, cursos, etc, etc. Na sequência, a Miriam, se a gente segurar ela aqui para não cair de novo, a gente faz com ela também. Vai lá, Douglas, obrigado. Eu que agradeço, foi um enorme prazer poder participar dessa entrevista e compartilhar a experiência de construir esse livro de psicologia positiva que nasceu no nosso coração e começou a se formar. E a gente espera que literalmente alcance o profissional de psicologia, o estudante de psicologia, e que se torne uma ferramenta, uma referência para o profissional poder consultar, para ele poder avaliar aquilo que é pertinente para a prática profissional dele e para os estudos. Agradeço muito o convite de participação. As pessoas interessadas no meu trabalho podem me seguir nas redes sociais, no @Douglas S. Pereira no Instagram, ou Douglas da Silveira Pereira no Facebook. O livro, por si só, ele nasce com esse objetivo de atender a essa demanda de psicologia positiva. Existem outras propostas que eu ainda estou conversando com a Miriam, que a gente vai ver mais para frente, e eu tenho um curso para quem... É um curso que eu construí durante a pandemia. Eu tenho o link, eu vou disponibilizar na minha rede social. Durante a pandemia, um colega me pediu para poder dar literalmente um tutorial de como atender online. Eu acabei construindo um curso durante a pandemia sobre como o psicólogo pode atender online, e a expansão foi maior do que eu imaginava, e tive excelentes feedbacks de profissionais de psicologia que tiveram contato. É possível encontrar num site que é o agregador de curso de psicologia e informação. Quem tiver interesse também pode encontrar mais informações nas minhas redes sociais, no Instagram, @Douglas S. Pereira. Muito bom, Douglas. Meu querido, eu acho que a Miriam despencou. Não está mais nem... Acho que foi a terceira vez dela. Ela falou assim, acho que até a minha terceira vez, eu acho que já posso ir. Mas, rapaz, interessantíssimo. Ela caiu já 3 vezes, não consegue voltar. Mas eu gostaria de pegar aqui
A Marcilene Cherubim. Boa noite, sou de São Pedro da Cipa, Mato Grosso. Acompanho sempre as lives da Sinopse e sou fã de vocês. Marcilene, em seu nome, então, o nome da Marcilene Cherubim, eu quero agradecer de coração, porque eu estou achando que a Miriam não vai conseguir voltar, porque ela sumiu até da nossa telinha aqui interna. Quero agradecer a participação de todos vocês, tá? E lembrar que no dia 26 teremos mais um Sinopse Entrevista, falando sobre habilidades sociais com crianças, né, em época de pandemia, com a Andréa Sabelli, né? E que esse programa você compartilha e cola, não esquece de entrar no YouTube e dar o seu like, né, se inscrever no nosso canal. O programa também fica no site da Sinopses, tá? E começamos o ano de cenário novo, depois vocês mandem aí os comentários se o cenário minimalista ficou bacana aí com o livro de fundo. E esperamos vocês na semana que vem e ao longo de 2021, nas terças-feiras à noite, das 20 às 21 horas. Douglas, muito obrigado. A gente vai tentar falar com a Miriam depois aqui para se despedir, mas a gente estourou aqui em meia hora o nosso tempo. Meu querido, um abraço grande para quem nos assistiu. Muito obrigado. Beijo. Tá? Muito obrigado, Ricardo. Muito obrigado pelo carinho, pelo convite e pela participação. A Miriam mandou aqui, ó. Sigam Miriam ali, ó. @educação funcional positiva. Sigam a Miriam, conheço os livros dela. Vou fazer o jabá pela Miriam. Conheço o trabalho da Miriam, conheço os livros. A Miriam tem muitos livros. A Miriam é uma pessoa muito generosa em conhecimento. Está ali no nosso chat ali o contato da Miriam. Pessoal que nos assistiu, um beijo, um abraço grande e até a próxima terça-feira. Tchau, tchau. Estamos indo embora. Tchau. Um abraço.